Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de março de 2019. Mais 1.300.000 aposentados e pensionistas do INSS que não revalidaram suas senhas dos últimos 12 meses poderão ser bloqueados e não receberão os benefícios. A decisão atende uma determinação da medida provisória 871, assinada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem estiver com o pagamento suspenso poderá realizar o desbloqueio no mesmo dia previsto para o depósito do dinheiro na conta. Vamos agora a outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. No primeiro dia dos trabalhos da 19ª legislatura do Parlamento Paulista, 23 CPIs foram protocoladas. A Assembleia Legislativa também recebeu 33 solicitações de abertura de frentes parlamentares. A audiência pública debate a participação e o controle social nas políticas de alimentação, agricultura e nutrição. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Hoje tem reunião do Colégio de Líderes com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, logo mais a partir das 3h30 da tarde. Quem traz agora as informações ao vivo da reunião do Colégio de Líderes é a repórter Silvia Garcia. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa é a primeira reunião do Colégio de Líderes nessa nova legislatura e já vem com 3 itens na pauta. Um deles, a discussão da escolha dos nomes do corregedor e do corregedor substituto aí da casa. Afinal de contas, numa nova legislatura, vários nomes serão mudados aí. Logo depois vem a discussão do veto a um projeto de lei do deputado Adriano Diogo, do PT, de número 1257 de 2014. Esse veto seria da criação do Comitê de Mecanismo do Enfrentamento à Tortura aqui no estado de São Paulo. E o último item da pauta, mas não menos importante, é o projeto de lei 01 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a adotar providências relacionadas à inclusão das sociedades, que especifica no Programa Estadual de Desestatização. O nome é grande, mas é fácil de falar, né? É tirar das mãos do Estado aí e privatizar alguns órgãos aqui do Estado de São Paulo. Sérgio, essa reunião está prevista para começar, como você disse aí, a partir das 3h30 e acontece no Salão Nobre da Presidência. Sérgio. Ok, obrigado pelas suas informações, Silvia. A judicialização na saúde cresce 130% no país. É o que mostra um relatório produzido pelo Conselho Nacional de Justiça e também o Poder Judiciário. Quem traz as informações agora ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o nome desse relatório é Judicialização da Saúde no Brasil, perfil de demandas, causas e propostas de solução. E foi apresentado ontem, durante a 3ª Jornada de Direito da Saúde, que acontece até o fim da tarde de hoje, no Hospital Sírio-Libanês. Bom, a pesquisa identificou quase 500 mil processos em primeira instância relacionados à saúde entre os anos de 2008 e 2017, um aumento de 130% neste período. Os planos de saúde lideram a lista, representam 30,3% dos processos judiciais, seguido por seguro em saúde, 21,1%, saúde pública, 11,7%, tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos, 7,8% e especificamente fornecimento de medicamentos, 5,6%, que leva em consideração o tratamento de alto custo. Olha, a 3ª Jornada de Direito da Saúde termina hoje e juízes, operadores do direito e médicos, eles se reúnem hoje na Comissão Executiva Nacional do Fórum da Saúde para tratar do sistema Enatijus. Bom, esse aí é um banco de dados que tem pareceres técnicos que vão dar direção ao judiciário na tomada de decisões nos casos de saúde. Sérgio. Ok, obrigado, Priscila. E a primeira sessão ordinária desta legislatura, ocorrida nesta segunda-feira, foi bastante movimentada. Quem acompanhou de perto foi o repórter Jeremias Gomes. O plenário Juscelino Kubitschek ficou bastante lotado com vários deputados que tomaram posse no último dia 15 de março. Eles foram até a tribuna agradecer aos seus eleitores, uma sessão presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do PRB, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Os deputados falaram de diversos temas, entre eles políticas para a educação e saúde, medidas de segurança para as escolas, atividade agrícola no estado de São Paulo e também destacaram as propostas de instalação de frentes parlamentares. Lembrando que a sessão ordinária desta terça-feira tem início regimental às 2h30 da tarde.
com ordem do dia. E entre os projetos, o PL, Projeto de Lei 724 de 2018, que trata da doação de um imóvel ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, e também o Projeto de Lei número 1 de 2019. Este trata do Programa Estadual de Desestatização. Protocolo de 23 CPIs marca o primeiro dia dos trabalhos da 19ª legislatura na Assembleia Legislativa. As comissões parlamentares de inquérito são uma das formas do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. São criadas por ato do presidente para apurar fato determinado, mediante requerimento de pelo menos 1/3 dos parlamentares, ou seja, 32. As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento da Assembleia. Podem determinar diligências, ouvir indiciados e inquirir testemunhas, requisitar informações e documentos de órgãos e entidades da administração pública, inclusive concessionários de serviços, requerer audiências, determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, tomar depoimentos e requisitar serviços de autoridades, inclusive policiais. Só no primeiro dia de trabalho da nova legislatura foram protocolados 23 pedidos. Dezenas de projetos de lei. Estes foram os números registrados pelo protocolo da Assembleia Legislativa de São Paulo logo no primeiro dia de trabalho da 19ª legislatura da Alesp. Se repetiu aquilo que vem se repetindo há 26 anos, enquanto o PSDB é governo do Estado. No início da legislatura, coloca um assessor na frente do relógio e protocola mais de 10, 15 pedidos de CPIs que nenhuma atinge o governo do Estado. CPIs tem umas importantes, mas não necessariamente que atinge e sirva para fiscalizar o governo do Estado. Com isso, eles fecham praticamente os 4 anos de legislatura, porque uma CPI é demorada, né? Muitas vezes até compor a CPI é demorada. Então, essa é uma tática do governo. O PSDB fez uma manobra, né? Colocou gente aqui na porta do protocolo sexta-feira, 4 horas da tarde, e enfiou 11 CPIs, que nem do PSDB são de vários partidos. O PSDB serviu de despachante para os outros partidos para inviabilizar o nosso protocolo. Mas nós vamos usar aí o regimento, o que o regimento nos permite, né, dentro da legalidade, para dar efetividade à nossa CPI, a CPI do Dersa, a CPI do Paulo Preto. De fato, o PSDB foi o que o líder definiu. Foi lá para prestar um serviço. Na realidade, para prestar um serviço para evitar que se fiscalize, principalmente a situação da Dersa, que é escandalosa e que precisa ser investigada. E é o papel do legislador. O legislador está aqui para fiscalizar o governo, para abrir processos de CPIs, e é assim que a gente vai fazer. Segundo o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, as CPIs serão instauradas na ordem em que foram protocoladas e só 5 podem funcionar ao mesmo tempo. As atividades das comissões parlamentares de inquérito têm prazo de 120 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias. O período máximo de duração de uma CPI é de 6 meses. No meu partido, tem que penalidade, tem que pagar, tem que ser preso, nós não vamos defender. Nós temos o dever de passar a verdade para a população. Então isso vai mudar. Eu sou líder de um governo que eles estão dizendo de uma CPI, que foi em 2006, 2007, 2008. Eu não estava aqui, o governador não era político, então nós não temos nada com isso. Não temos nenhuma dificuldade de defender. Realmente tinha uma procura enorme por protocolos, tanto de CPIs quanto de frentes parlamentares. Estou muito satisfeito. Nós temos tanto a CPI quanto a frente parlamentar em defesa dos animais protocolados no dia de hoje. Agora é ir à luta, ir ao trabalho. A Assembleia Legislativa recebeu 33 solicitações de abertura de frentes parlamentares no primeiro dia útil de trabalho após a posse da nova legislatura. Voltamos em instantes. Além de projetos de lei e pedidos de instalação de CPIs, o protocolo da Assembleia Legislativa recebeu nesta segunda-feira 33 solicitações de abertura de frentes parlamentares. Um deles foi da deputada pelo PSL, Letícia Aguiar. A parlamentar propõe a defesa e a valorização dos guardas civis municipais. Uma
frente parlamentar é a associação de deputados de caráter suprapartidário destinada a promover, em conjunto com representantes da sociedade civil e de órgãos públicos afins, a discussão e o aprimoramento da legislação e de políticas públicas para o Estado de São Paulo referentes a um determinado setor. No caso protocolado pela deputada estadual Letícia Aguiar, o trabalho das guardas civis municipais. Eu que trabalhei e atuei junto com a Guarda Municipal de São José dos Campos, onde é a minha cidade, e eu percebi de fato o quanto eles precisam ser mais valorizados na função que eles realizam, né? De fato, eles são um órgão de segurança municipal, conhece a sua comunidade local, conhece as pessoas, é a polícia mais próxima da população. E eu percebo que muitas vezes eles não têm esse olhar, né, garantido pelo Estado como deveria ser. Anualmente, as frentes parlamentares, por meio de seus respectivos coordenadores, deverão encaminhar à mesa da Assembleia um relatório de suas atividades, que será publicado no Diário da Assembleia e divulgado em seu portal. Nós vamos agora colher as assinaturas, né, que são necessárias para que, de fato, essa frente parlamentar seja inclusa aqui na nossa casa, e isso junto com os partidos, dialogando, né, com as demais siglas partidárias, para que a gente consiga dar voz aos nossos guardas municipais. Projeto de lei de autoria do deputado Paulo Correia Júnior, do Patriota, em análise aqui na Assembleia, pretende adaptar bicicletas apreendidas pela polícia em equipamentos que facilitem a vida de quem tem deficiência física. As rodas de uma bicicleta, que eram usadas por um criminoso, passam a ser usadas numa cadeira de rodas. Veja agora na reportagem do Jeremias Gomes. Há 18 anos, um acidente de carro deixou Ronaldo tetraplégico. Eu voltava da festa do Peão de Barretos. E aí a estrutura do carro sustentou o meu corpo e deixou a minha cabeça livre para chicotear. E foi isso que aconteceu, né? Um chicote de pescoço. E aí eu quebrei a janela do carro com a minha cabeça e aí fraturei 2 vértebras da coluna cervical, a 5ª e a 6ª vértebra. Hoje, o escritor e palestrante diz que não tem dificuldades para realizar as tarefas diárias. A cadeira de rodas, uma limitação para não deficientes, representou para ele a liberdade. Eu precisei me aceitar, aí eu me aceitei e aceitei a cadeira de rodas também. O projeto de lei 1597 de 2015 do deputado Paulo Correia Júnior deve ampliar as possibilidades das pessoas adquirirem uma cadeira de rodas. A ideia é que bicicletas apreendidas, em geral usadas em crimes como roubo, possam ter uma destinação rápida, reduzindo locais de armazenagem inadequados e, ao mesmo tempo, contribuindo para que pessoas com deficiência física sejam beneficiadas. Quando você aglomera bicicletas no mesmo local por muito tempo, com chuva, vai criando as poças de água limpa e aí o mosquito da dengue, ou seja, vai proliferar cada vez mais. Então apresentamos isso, já colocamos no Colégio de Líderes e eu acho que todos os deputados acharam uma ideia muito boa. A possibilidade de utilizar uma bicicleta para transformá-la em um triciclo já existe. A adaptação é feita nesta empresa, na capital paulista. Nasceu da necessidade e da criatividade do senhor Sérgio, paraplégico desde os 11 meses de idade. Tenho sequela de pólio na perna esquerda e a necessidade de usar um veículo diferenciado, pois a bicicleta de 2 rodas eu não tenho equilíbrio. Então eu criei um kit de transformação que transforma uma bicicleta normal de qualquer tamanho em triciclo. Depois da transformação, o triciclo pode ser adaptado à idade e ao tamanho das pessoas, podendo ser usado por deficientes com problemas de deformação nas mãos, paraplégicos ou tetraplégicos. Segundo o IBGE, no país, 7 em cada 100 brasileiros afirmam ter algum grau de deficiência motora. Hoje, o senhor Sérgio consegue realizar um trabalho social, reduzindo o preço dos equipamentos para deficientes físicos. Ele acredita que o projeto de lei pode ampliar a mobilidade de milhares de pessoas e se emociona ao lembrar dos depoimentos de quem ganha a liberdade em cima destas rodas. A emoção é muito grande de sair de uma cadeira de roda, de sair dos braços, muitas vezes, do pai e da mãe, e montar no triciclo, sair pedalando. Não tem, é uma emoção muito grande, muito forte. E muita emoção também e agradecimentos marcaram a sessão solene que prestou homenagem com o colar de honra ao mérito para Maria Clara Machado da Silva, responsável por diversas obras sociais
Ela é esposa e também os olhos do deputado Rafael Silva, do PSB, que ficou cego há 33 anos. A reportagem é da Priscila Silvério. Sempre é assim aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A cada votação, discurso na tribuna, atividade parlamentar, ela está lá, ao lado do marido, o deputado Rafael Silva, do PSB. Já são 22 anos de vida pública entre a Câmara dos Vereadores e a Assembleia Legislativa. Maria Clara nunca o deixou sozinho. Eu levei ele para todos os lugares, li muita coisa, sim, sabe? Mas o Rafael tem uma cabeça muito boa e não precisou muito de mim, não. É só acompanhar, só os olhos mesmo. E o reconhecimento veio em forma de homenagem, uma iniciativa do deputado Vitor Sapienza, do PPS. A maior satisfação minha é presidir uma sessão em que você tem condições de condecorar alguém que efetivamente você vê que tem mérito para isso. Não estou tirando o mérito dos demais, mas numa análise fria, ela ganha de todos. Porque você pode doar a tua vida um momento. Agora, na vida, você tem que homenagear e falar, pessoal, olha um pouquinho o que existe ainda nos dias de hoje. O deputado Rafael Silva perdeu a visão em 1986 e de lá para cá, Maria Clara passou a ser os olhos do parlamentar. Ela participa de todas as atividades do deputado e mais do que guiá-lo, ela faz parte do mandato dele. Eu fiquei cego em 1986, dia 13 de dezembro, e ela já me acompanhava antes. É interessante que antes eu exigia a presença dela. Ela queria cuidar das crianças, dos filhos, da casa. E eu ia sair e falei, não, você vai comigo. E isso parece que eu estava adivinhando o que aconteceria. E quando eu perdi a visão, então ela se dedicou à minha vida, à vida da família, de forma assim maravilhosa. Muita gente fala que ela que é a verdadeira deputada. Maria Clara Machado da Silva nasceu na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. É casada há 49 anos, tem 4 filhos e 10 netos. Ficou emocionada ao receber o colar de honra ao mérito legislativo. Eu estou muito emocionada, deputado, porque eu nunca esperava isso, viu? Muito obrigada, obrigada de coração, a mesa, todos os deputados, todos, meu marido, meus filhos, meus netos, todas as pessoas que tiveram a gentileza de vir aqui, porque eu acho que eu nem mereço isso. É uma homenagem que a família, os filhos, né, se sente muito agradecido. E agradecer a todos presentes hoje aqui e a todos vocês. Obrigado. A gente agradece, né, o deputado por ter feito isso e a família está toda feliz. E a nossa família, na figura de minha mãe, Maria Clara, receber de Vitor Sapienza essa homenagem de toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do povo paulista, isso para nós é muito bonito e muito emocionante. A audiência pública debate a participação e o controle social nas políticas de alimentação, agricultura e nutrição. Voltamos já já. Projeto de lei de autoria da deputada Márcia Lia, do PT, prioriza os direitos de casais homoafetivos com unidades familiares. Essa proposta quer garantir o atendimento em serviços públicos como postos de saúde, escolas, creches e projetos habitacionais. As menos manas mona das quebradas translocadas, bota a cara só das 12 ocupam ar desavisadas. Pobre rico, bicho solto, bicho grilo das paradas. Sucesso estrondoso, 5 minutos, fama rasa. Todos misturados no rap trans das madrugadas. Transante na sarrada, segura o rojão da molecada. Todos os lados da cidade, chegando nas paradas. Pede licença, tô passando de blindo, pico uma na cara. A cultura hip hop sempre fez parte da vida de Tiele. O artista, que participa de vários movimentos da comunidade LGBT, usa o rap como forma de manifestação.
manifestação. A cultura hip hop ela se manifesta de várias formas, né? Desde o rap ao grafite, a dança, de todos os seus elementos, eles constituem essa cultura e a gente consegue se expressar e colocar as nossas ideias e as nossas expressões, né, através desses elementos. Mesmo assim, Tiele conta que já foi vítima de preconceito. A gente sempre é alvo, né? A gente está na linha de frente. E a gente não está dentro da trincheira, a gente está depois da trincheira, a gente é linha de frente mesmo, para poder combater todo tipo de preconceito, de discriminação, inclusive dentro do hip hop, porque é uma cultura majoritariamente de homens. Há 7 anos, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união e o casamento homoafetivo, mas na prática, muitos casais ainda enfrentam problemas no atendimento de programas e serviços do governo. O projeto de lei 574 de 2016, em discussão na Assembleia Legislativa, defende o reconhecimento dos casais homoafetivos como unidade familiar nos programas e serviços do governo, como postos de saúde, projetos de habitação, escolas e creches. Hoje, a sociedade concebe que pessoas do mesmo sexo possam constituir famílias, né? E, na verdade, muitas vezes essas pessoas não têm acesso a programas de saúde, não têm acesso a programas de uma forma geral, programas habitacionais, porque aquela unidade de pessoas não é, muitas vezes, concebida como um núcleo familiar. Então, a gente precisa acompanhar as mudanças da sociedade e, para isso, nós temos que ter a obrigatoriedade de que essas famílias sejam consideradas nos programas habitacionais, nos programas de saúde, nos programas educacionais, como um núcleo familiar. O representante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, Ariel Alves, defende o projeto. Uniões estáveis homoafetivas são celebradas hoje com facilidade nos cartórios. Então, é necessário que o governo do estado também reconheça essas uniões homoafetivas e que esses casais homoafetivos não sejam discriminados quando do cadastramento em programas habitacionais. Quando a gente tem esse tipo de lei, tem esse tipo de garantia dos direitos LGBTs, independente da situação cultural que a pessoa tá vivendo, independente da situação social, é extremamente importante para a gente. Audiência pública no Legislativo Paulista debateu a participação e o controle social das políticas de alimentação, agricultura e nutrição. Vocês já davam a dica do assunto em pauta: alimentação. No final de 2018, a imprensa oficial do Estado de São Paulo apresentou e publicou o primeiro Plano Paulista de Segurança Alimentar e Nutricional. Nele, o combate à fome continua sendo prioridade. O nosso plano, nós construímos agora e foi publicado em dezembro o primeiro Plano Paulista de Segurança Alimentar, que seria na garantia de direito também, que todos têm direito a um alimento, a uma alimentação saudável. Isso que a gente quer mostrar ao novo governo do estado de São Paulo, que existe um plano que ele precisa ser executado e ele tem que ser cumprido, até porque ele foi aprovado, foi feita uma lei, foi feito um decreto e ele tem que seguir todas as diretrizes, todas as políticas públicas que estão dentro desse plano de segurança alimentar. Outro foco na discussão da audiência pública foi a extinção do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Este órgão foi criado nos anos 90. Já tem parecer da DPU, do MPF, que é inconstitucional, né? Você mexe no artigo 6 da Constituição. Então, nós colocamos o direito a uma alimentação adequada na Constituição, você tem o CONSEA por decreto, né? E você tem uma lei, você tem um sistema de segurança alimentar nacional. Então, o governo passou por cima disso e não tem nem justificativa. O pior é que até hoje o governo não chamou os conselheiros e a presidente nacional para conversar. O Conselho, importante ferramenta da sociedade, teve papel fundamental para que o país deixasse de compor o mapa da fome. Com sua extinção, representantes temem a perda de controle, por exemplo, do uso de agrotóxicos. Em São Paulo também o Conselho Estadual não foi chamado ainda. Então, o que a gente está percebendo? Há um movimento de mexer na participação social de conselhos importante que mexe na saúde da população. O próprio guia alimentar que nós fizemos, o Guia Nacional de Alimentação Escolar,
ele rasgou praticamente, tirando o conselho fora. A audiência pública teve o apoio do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT. A Assembleia não poderia ficar de fora, a Assembleia, e teve o pessoal do Conselho já falando no Colégio de Líderes a semana passada. Estamos realizando esse debate na casa e, na sequência, faremos audiências com o governo do Estado de São Paulo, nas suas diversas secretarias, meio ambiente, agricultura e, inclusive, se não resolvermos, vamos apelar ao governador, porque nós queremos que o Conselho seja implantado, né, que os nomes do governo sejam já definidos, porque só falta esse 1/3. Os outros 2/3 da sociedade civil já estão escolhidos, já está implantado. Estudantes de Direito de 2 universidades particulares da capital vieram conhecer de perto o trabalho dos deputados aqui na Assembleia. O repórter Marcos Bamerade acompanhou de perto, veja aí. Direitos iguais com objetivos diferentes reuniram alunos do curso de Direito de 2 universidades de São Paulo. Os jovens visitaram as atrações culturais, hall monumental e acompanharam o pequeno expediente, momento em que os deputados usam a tribuna para falar de assuntos diversos. Estudantes do Mackenzie reuniram informações importantes para o trabalho do curso de Antropologia Jurídica, que estuda a sociedade e o comportamento do homem. Essa foi a minha maior percepção. Eu achava que as brigas ideológicas que você vê por aí iam além de uma sessão, iam, para a vida, e na verdade não. As pessoas, na verdade, sabem lidar com isso muito bem. A gente não vai ter isso dentro da sala de aula, e a gente vindo aqui, a gente sente na pele, a gente arrepia com o que o deputado fala, a gente sente a emoção dele, a gente sente a raiva, a gente sente a tristeza, a gente sente a indignação, e isso é muito legal, é muito bacana. Eu vi uma coisa muito legal, que as pessoas debatem, criticam uns aos outros, mas fora de cena eles se cumprimentam, sem ressentimentos do que aconteceu. Já os alunos da FMU encerraram a visita com a palestra do procurador-chefe da Alesp, Dr. Alexandre Kimura, que fez importantes apontamentos sobre o processo legislativo. Essa palestra enriqueceu muito porque o que a gente estuda nos livros e na faculdade fica muito mais claro quando você vê na realidade, com alguém que trabalha na área. Para Aldair Silva, aluno do 4º semestre de Direito, o que mais impressionou foi conhecer com detalhes o sistema de votação dos projetos de leis da Casa Legislativa. Isso enriquece muito a parte do conhecimento, até mesmo não quanto como estudante de Direito, mas sim como pessoa, como cidadão. Pretendo vir mais vezes também para acompanhar as votações, os projetos de lei. E isso, acredito que não só nós como estudantes de Direito, mas aqui fica o meu apelo também para a sociedade no geral, vir conhecer a casa, acompanhar o sistema nosso legislativo. Bom, e se você quiser visitar o Palácio 9 de Julho para conhecer o trabalho dos deputados de perto, basta agendar com o Departamento de Comunicação Social aqui da Assembleia Legislativa. Anote aí os números, é o 011 38866626 ou 38866628. Seja bem-vindo. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.